Tá gravando. Aí. Então, olha lá. Aqui vocês me veem, certo? Sim. Então, na última aula, a gente pegou para fazer alguns exercíciozinhos abordando notação científica e unidades. Inclusive, eu mandei lá no grupo 7º, que era um exercício melhorzinho, mas não era difícil, não, né? Era só você analisar, né? Quando você tem uma expressão, quando os dois estão no numerador, existe uma relação diretamente proporcional. Quando um dos termos está no denominador, eu tenho uma dependência inversamente proporcional, né? Só para a gente lembrar lá no exercício em questão, que era o 7º, tinha um bagulho aqui, aí tinha outro bagulho aqui e um bagulho aqui no denominador. Se esse Y morreu, se esse Y aumenta, esse V aumenta também. Beleza? E se por algum fator esse K aumenta, na mesma proporção, esse V diminui. Então, na verdade, aquela 7ª questão que eu coloquei lá no grupo, nada mais era do que uma análise da fórmula, né? Era uma interação com a fórmula, mas não tinha nada de dificultoso. Agora, a gente vai adentrar numa parte muito legal, que é a parte da cinemática, né? Parte da cinemática que a gente vai fazer o quê? Vai ver aí como sendo a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos e das partículas sem levar em conta, sem considerar as causas desse movimento. Então, a cinemática é aquele famoso tá na conta. De onde veio? Eu não pergunto. Está ocorrendo, está rolando, eu não sei de onde veio, nem posso fazer ideia de para onde vai se o cartão estiver na minha mão, mas eu não... Eu chamo de paraíso fiscal, né? Apareceu lá, mas de onde que é? Né? Então, o movimento ocorre. Se eu for fazer análise a respeito da natureza do movimento, se tem atrito, se não tem, aí o bagulho é diferente, vira dinâmica. Eu tenho que abordar as leis de Newton, eu tenho que ser muito mais criterioso. Mas pensando apenas no movimento, né, eu analiso através da cinemática. Um conceito que é central dentro da cinemática, depois eu mando esse slide para você, é a ideia do que seria ponto material, né? Ponto material é quando eu tenho algo se movendo cujas dimensões são desprezíveis. Por exemplo, quando você olha lá, todo mundo acho que já usou o Google Maps aqui, né? Para poder se movimentar na cidade. Dentro do Google Maps, o seu carro, a sua moto, sei lá, sua carroça, ela vai ser apenas um ponto. Porque não é relevante que modelo, que tamanho de carro você tenha em comparação com as dimensões da cidade. Prédios, quarteirões, pontes, avenidas. De cima, o seu meio de locomoção é apenas um ponto. O que eu admito sendo um ponto material, que tem dimensões desprezíveis. Isso aqui está explicado na sua apostila, na página 235. Muito obrigado. É tão bom você ter alunos em casa que não estão tentando upar o Renekton dele para ver se mata 3, né? É isso aí, 235. Deixa eu só conferir aqui, mas acho que é isso mesmo. 235, perfeito. Aí, ó, em seguida, o que ele fala? Ele fala do conceito do que seria... Aqui, ó, aqui eu coloco um outro exemplo. O exemplo que eu dou aqui, não precisa nem chegar no Google Maps, mas olha lá, cadê o negócio que risca aqui? A formiguinha em relação à calçada, as dimensões dela são irrelevantes. Um caminhão em relação a um campo de futebol, né? Se você olhar o tamanho do caminhão é grande, mas o campo de futebol é muito maior. Numa visão global, você vai perceber que o tamanho dele não é tão relevante assim. Olha, uma lista de matemática, que legal. É de física. É física? É de vocês isso aqui? Então deixa para lá, estou perdendo tempo à toa. Próximo slide.
Corpo extenso. Nem em todas as situações do nosso cotidiano nós temos coisas que nós podemos aí desprezar o tamanho. Por exemplo, o caso do caminhão. O caminhão, para passar uma ponte ou um campo de futebol, o tamanho dele não é relevante, né? Ou se ele estiver no Google Maps também não muda nada. Mas se eu for falar aí de um caminhão que vai fazer uma vaga, vai fazer uma baliza, né? Ou estacionar, sei lá, numa vaga de mercado, poxa, as dimensões dele são consideráveis. Não dá nem para você falar de levar um caminhão para parar no mercado, né? Só em Campo Grande acontece isso, mas Campo Grande é diferente, né? As leis da física aqui são diferentes. É verdade, eu fui esses dias no Forte, tinha um caminhão estacionado. Só que o cara teve bom senso e parou lá no caixa-prego, vira à esquerda, né? Porque se ele parasse ali próximo da região coberta, é uma parede o negócio, né? Mas, enfim, se você vai fazer uma vaga, o tamanho do carro interfere no processo. Se você está tirando CNH ou já está preocupado em dirigir, você sabe que o tamanho do carro interfere, né? E aí é o que eu chamo de corpo extenso, quando eu tenho as dimensões do meu móvel que são relevantes para o contexto do exercício. Foi o que eu coloquei aqui no slide. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, né? Com comparação ao fenômeno observado. Uma formiga que outrora era, ponto material, agora ela é um corpo extenso, se eu admitir o comparativo com uma pedra ou um caminhãozão daqueles grandão, numa ruazinha daquelas ali do lar do trabalhador, né? É até inadequado que o caminhão passe, né? Você já foi ali no lar do trabalhador? As ruas são minúsculas, assim. A rua é isso aqui, assim, ó. Justamente, alguma peça dele você vai levar, fica tranquilo. Espero que você goste da cor, pois será do seu carro também. Oi? Exato. É o caminhão Narciso, ele vai quebrando tudo que é espelho que ele acha na frente, né? E tem gente que não tem essa noção, né? O tamanho do veículo interfere dependendo aí, né, no que estiver na via. Então tem que ter essa clareza. Por quê? Tem exercício que o cara vai falar, um carro ou, sei lá, um caminhão viaja entre duas cidades A e B, distantes 300 quilômetros. Se o caminhão é grande, o caminhão é pequeno, tanto faz, não faz diferença. Agora, um caminhão vai atravessar uma ponte, uma pequena ponte de um riacho. Aí o cara fala lá, se o caminhão tem 20 metros e a ponte tem 100, quanto tempo demora o caminhão para atravessar com tal velocidade? Aí você vai falar, caraca, mano, a ponte tem 20 metros, tem 200, 100 metros que eu falei. O caminhão tem 20. O caminhão tem sozinho 20% do tamanho da ponte. Aí você já fala, cara, vai fazer diferença no transpor desse caminhão? Vai. É o que eu chamo de situação de corpo extenso. É por isso que ele está separando bem esses dois momentos. Atenção, observe que um ponto material ou corpo extenso, observe que ponto material ou corpo extenso depende da situação periférica ou do referencial de observação. Trajetória, outra coisa também que está contemplada na sua apostila aí, agora já na página 236. 236. Eu falo lá que a trajetória é o quê? É o caminho percorrido pelo móvel para definir. É o caminho percorrido pelo móvel. Ponto, eu estou péssimo de leitura, velho. Acho que é a máscara. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para observação, chamado de marco zero de observação, e toda a trajetória depende do referencial adotado. Por que quase sempre, quando a gente vai falar de trajetória, a gente coloca esse bagulho do cara soltando a bomba aí, do aviãozinho, soltando uma bomba, ou sei lá, um suprimento? Depende... Porque é vertical e horizontal? Exato. Porque depende do observador, você pode ver um movimento e, dependendo do observador, você pode perceber outro totalmente diferente. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Estão me vendo aqui na câmera? Imagina que eu sou um jogador de futebol de basquete é melhor. Tô quicando a bola, ó. Imagina que a cesta está lá, na parede. E eu pego e faço assim, ó, e arremesso a bola. No meu referencial, eu só vejo a bola subir e descer. Sim ou não?
Para os meus amigos aqui que são perpendiculares ao meu lance, aqui que estão sentados, você que está em casa, você vai ver a bola descrever uma parábola. Perceba, é o mesmo movimento, mas para mim, a bola faz uma ascensão vertical e depois desce. Para você que está vendo, falar que nem o pobre, de assim, pobre vê de assim. A bola faz isso aqui, ó, faz uma parábola. Então é uma diferença absurda do movimento, dependendo do observador escolhido. No caso desse exercício da bomba, né, do avião aí, eu estou vendo que eu estou perpendicular, eu estou assim, ó, estou aqui, ó, de boa. Eu estou vendo que ele está descrevendo um ramo de parábola, não é isso? Ou algo assim. O piloto que está aqui, ó, ele simplesmente só vê a bomba, ou sei lá o que ele soltou, descer numa linha reta. Percebeu? Tal qual esse lance que eu falei do lançamento aí. Para esse carinha aqui embaixo, né? Você tem um ramo de parábola e para o piloto você tem que simplesmente a bomba vai se distanciando. Observe que para quem estiver no avião, verá a bola, o objeto cair numa linha reta. E quem estiver na terra verá um arco de parábola. Outra colocação útil aí, o conceito de posição. É a localização do móvel na minha trajetória, né? A gente mede isso a partir em relação a um ponto de origem dos espaços, né? Então imagina aí, ó, se eu tenho um veículo que está na marcação 10 quilômetros, né, que foi o que ele colocou aqui, ó, quer dizer o quê? Que ele está a 10 quilômetros a partir do zero. Beleza? Se ele tiver a 35 quilômetros, é 35 quilômetros a partir do zero. Fácil, né? Tranquilo? A gente geralmente representa esses eixos horizontais como sendo x. Porque, como você já deve ter notado, a física e a matemática são grandes amigas. Na posição 1, ele está com 10 quilômetros, na posição 2, ele está com 35. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo está em movimento. É muito interessante esse conceito, porque é o conceito que enrosca sua perna no fio. Mas, ó, olha que interessante. Quando você está dentro do ônibus, você vai conversando com seu amigo ali, indo para o cinema, sei lá, você consegue conversar com seu amigo de boa. Por quê? No referencial ônibus, você e o seu amigo estão parados. Mentira! Alô? Sim, sou eu, moça, mas agora eu estou numa reunião, não posso te atender. Pode, por favor, depois do 12h30. Muito obrigado. Perdão, pessoal. Deixa eu deixar esse negócio no modo... Ai, mano, estão me ligando do Mercado Livre, o que será que é? Voltando aqui, ó. Quando você está dentro do ônibus e você está conversando com um amigo, você e ele estão no mesmo referencial. Embora o ônibus esteja variando em relação à avenida, né? Você não está variando em relação ao ônibus. Olha que coisa louca. Porque se eu considerar o referencial ônibus, você e o seu amigo estão parados. Amém? Faz sentido? Mas se eu pensar no referencial avenida, você, o seu amigo e o ônibus estão em movimento. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando eu tenho uma mudança de posição de alguém com o passar do tempo em relação àquele referencial, o que eu digo? Para aquele referencial, ele está em movimento.
No caso, você e seu amigo conversando no ônibus. No referencial ônibus, você está em repouso. Porque você, o seu amigo e o ônibus estamos de boa aqui sentadinho. No referencial rua, você e o seu amigo estão em movimento. Beleza? Porque com o passar do tempo, você está na marca 10, 12, 15, 16, 20, vai embora. Belezinha? Difícil? Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o bagulho em questão está em repouso. Se varia, está em movimento. Se não varia, está em repouso. Deslocamento. A variação de posição do móvel num referido intervalo de tempo, eu chamo de ΔX. Ou ΔS, né? A maioria dos exercícios chama de ΔS, né? O famoso ΔS, que é quase sempre posição final menos posição inicial. Beleza? Lá da cinemática? De boa? Cada livro vai chamar de um jeito, de S, de E de espaço, enfim. Isso aí não é muito relevante, não. Onde X é a posição final e X0 a posição inicial. Exemplo, exemplar, ilustrativo. Imagina que aqui eu tenha... no último foi o desenho. Imagina um cara que saiu do 10... Mentira. Saiu do 10 e chegou no 35. Ora, se ele saiu do 10 e chegou no 35, ele se deslocou 25. Beleza? Tranquilo? Velocidade escalar média, a razão entre o deslocamento que eu acabei de definir e o tempo gasto. Essa relação entre o deslocamento e o tempo gasto define o que eu chamo de velocidade escalar média, né? A equação é aquela mais famosa de todas, o famoso ΔX sobre ΔT. Você deve já ter visto essa fórmula como sendo ΔS sobre ΔT. É o cálculo da velocidade média, supondo a velocidade, o quê? Tá? Se eu admitir a velocidade constante, é até um sentido matemático, né? Quantos quilômetros eu andei, por quanto tempo eu gastei. Na média, eu pego ΔS sobre ΔT. Digamos que eu fui daqui a Ponta Porã, vou supor aí, 350 quilômetros, certo? 350 quilômetros. Viajei e levei 5 horas para ir até lá. 5 horas. Fala, mano, você foi de o que foi? Você foi de ré? Porque 350 por 5 dá 70. Você foi na média a 70 km por hora. Quer dizer que dentro desse trecho eu posso ter tido períodos onde eu fui mais rápido, períodos onde eu fui mais lento, mas na média eu mantive 70 km por hora. Beleza? Difícil? Não. Sussa? A velocidade média no sistema internacional é aferida em metros por segundo, né? Tem que lembrar disso, tá? Por mais que muitas vezes a gente fale em quilômetros por hora, para ter representação no seu cotidiano, quase sempre os exercícios vão trabalhar com isso daqui, estando em metros por segundo. A maioria dos exercícios vão trabalhar em metros por segundo. Existem alguns chatos exercícios que vão falar de quilômetros por hora. Mas, no sistema internacional, distância em metro, tempo é segundo. Beleza? Difícil? De boa? Né? Se eu quiser converter, facinho, ó. Vou passar para você o jutsu, ó. Se eu estou em quilômetro por hora, é uma unidade grande. Se eu estou em metro por segundo, é uma unidade pequena. Ó, se eu estou pequeno e eu quero crescer metro por segundo, quilômetro por hora, a unidade cresceu.
Se ela cresceu, eu multiplico, sim ou não? E se eu estou de quilômetro por hora, metro por segundo, eu divido. Faz sentido? Beleza? Se é pequeno e quer crescer, multiplica. Se está grande e quer ficar pequeno, divide. Nós temos aí um cidadão correndo na rua, né? E aí ele vê o exemplo aí. O Brasil voltou a ser representado no local mais alto do pódio. Pode escrever assim ou é pódio 1? Acho que pode ser assim, né? Na prova dos 100 metros rasos femininos nos Jogos Pan-Americanos nessa terça, após 28 anos da vitória de Rosângela dos Santos, que marcou o tempo de 11 minutos e 22 segundos. Revista Época, Se dividirmos o deslocamento de 100 metros por 11 ponto, falou-se que a mulher andou 100 metros em 11,22 segundos, vamos ter a velocidade média dela de 8,91, o quê? Metros por segundo. É bom lembrar que o brasileiro, quando pensa em velocidade, não pensa em metros por segundo. É normal a gente pensar em quilômetros por hora. Assim sendo, eu tenho que transformar, né? Se eu estou andando com 8,91 metros por segundo e eu quero conhecer o correspondente em quilômetros por hora, tenho que multiplicar por 3,6. Temos aí que vai ficar com uma média de 32 quilômetros por hora. Rápido, né? Mas repare que isso aí foi apenas ao longo de 100 metros, né? É uma explosão muscular muito grande, mas apenas ao longo de 100 metros, né? Que é a prova de explosão aí, né? Beleza? Bora lá para o próximo. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a velocidade média desse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Esse é um dilema dos alunos quando fala de cinemática. O aluno fala assim, porra, mas ele parou ali, padrinho. Esses 10 minutos eu transformo o tempo total, né? Eu deixo 1 hora e 20, eu ponho 1 hora e 10 ou deixo 1 hora e 30? Para fazer a conta. É 1 hora e 10. 1 hora e 10? Eu tenho que descontar esses 10 minutos que ele parou? Sim. Nada a ver? Mas tá, nada a ver, deixa 1 hora e 30, 1 hora e 20, 1 hora e 10? 1 hora e 30? O que o texto fala ali, ó? Supondo que o ciclista gaste 1 hora e 20 pedalando entre as duas cidades, ele falou que ele ficou 1 hora e 20 pedalando entre as duas cidades, ou seja, 1 hora e 20 de pedal. E fala aí, qual a sua velocidade média, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Bom, esse tempo de 10 minutos conta. Porque quando eu faço a média, veja bem, vamos falar da média salarial das pessoas. Tem gente numa sala que ganha 5 mil, 10 mil, 3 mil, 2 mil, 1.000, e tem gente que está desempregada no momento, então está tendo renda zero. Faz sentido? Esse cara que está ganhando zero entra para a estatística? Claro, entra. Então, se você entende o conceito de média, você entende que esses 10 minutos aí são relevantes também. Exato. Olha lá. Recife, Olinda, 7 quilômetros. Vamos lá? Olha lá. 7 quilômetros, 1 hora e 20 minutos, mais os 10 minutos que ele ficou parado. Sim, entra na conta mesmo. Certo? Deve ser incluído ou incluso, né? Fica 1 hora e meia. Aí ficou fácil, né? 7 quilômetros dividido por 1,5, ó, porque a distância era 7 quilômetros, o tempo ficou de 1,5. Resposta, 4,66 quilômetros por hora. Fácil, né? De boa? Um menino sai da sua casa e caminha para a escola dando em média 1 passo por segundo.
Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros, e ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância não, professor, distância entre a casa e a escola em metros é de... Vou dar um tempinho para você tentar fazer, você que está em casa aí, aprimorando seu jutsu, afiando a sua kunai. Tenta fazer aí, tá? Rapidinho. Eu vou ali pegar uma água. Já engoli essa máscara umas 3 vezes. Ai. Mano, ontem eu tava jogando uma ranked. Cara, eu ia fazer um spell que eu nunca tinha feito lá. Que no Legends of Runeterra. O que aconteceu? Caiu o Wi-Fi. Nossa, meu! Deu umas piruetas no ar. Falei, mano, vou desligar esse notebook, senão eu vou quebrar, cara. Nossa, mano, é muito frustrante, né, cara? Falou agora, mano. Eu ia fazer um bagulho que eu nunca tinha feito, cara. Aí do nada, eu falo assim, reconectando. A tela ficou cinza, assim, sabe? Eu falei, não. Mano, fiquei muito frustrado, muito. Minha mulher ficou assustada com a minha frustração. Falou, mano, você não joga, você não sabe o que é isso. É. Mas eu, sabe aquele negócio assim, fala assim, mano, é a última. Aí apareceu a oportunidade de eu fazer isso, né? Que eu ia jogar um spell lá muito cascudo. Eu falei, cara, nunca fiz isso. Na hora dela ficou cinza, reconectada. Quando acontece isso, pode esquecer. Aí você desiste, o cara ganhou a partida porque você saiu dela, né? Um abraço. Tudo de bom pra você, seu lixo. Entendeu? Já te falo, cara. Mas eu acho que é isso mesmo. Ele anda durante 5 minutos. Tem que ver quantos segundos ele andou. Né? Vai dar 5 vezes 60, que vai dar 300. 40 centímetros. 40 centímetros é 4 metros, daí 300 segundos. Isso. É isso aí. Só pegar uma água. Não é. Vamos lá? Pessoal que está em casa, bora lá, força na peruca, ó. Estão me ouvindo? Então olha lá. Beleza. Olha lá. Sim. O menino tinha que andar aí, ó, delta X, certo? Que é a distância. O texto fala, e aí, Maris? Frio. A velocidade tá ótima para mim. Vixe, maravilhoso. A velocidade média do garoto é 1 passo por segundo. E aí o texto fala que cada passo tem 40 centímetros, que é 0,4 metros. Então, se ele anda 40 centímetros por segundo, ele anda 0,4 metros por segundo, certo? Então, eu tenho aí o dado da velocidade. O tempo do deslocamento do garoto até a escola é de 5 minutos. Ora, se ele anda com essa velocidade aqui, e eu sei que o tempo é de 5 minutos, e eu consigo jogar isso daqui como sendo... meu Deus, ficou doido. Eu consigo transformar isso aqui em 300 segundos, acabou o exercício. É o famoso V delta S sobre delta T. A velocidade é 0,4. A distância eu não sei, mas eu sei que o tempo é de 300. Vai dar 0,4 vezes 300, vai dar... Olha lá.
Vai dar quanto? 120. Foi isso que você tinha falado, né, baby? 120 metros. Aqui é S, né? Ô, mano, que brisa é essa, hein? Fala, irmão. Se ele desse 3 passos por segundo, a velocidade ia aumentar bastante. Concorda? Se fosse 3 passos por segundo, essa velocidade seria 1,2. Aí a gente trocaria isso aqui, ó, na suposição do nosso amigo. Seria 1,2. Justamente. Aí 300 vezes. Exato. Ia aumentar, triplicar, né, a distância, né? Ia dar 360 metros. Né? Beleza? Mas 3 passos por segundo, ele vai estar com a cabeça para frente e 2 braços para trás, né? E se tiver água, não faz diferença. Beleza? Aí aqui ele aparece a aplicação do raciocínio, A distância entre a casa do garoto e a escola é de 120 metros. Facinho. Cara, é o adolescente moderno, né? Ele já nasce com 75 anos, né? Aquela coisa, né? É sempre assim, para ir para a escola o cara vai The Walking Dead. Para voltar para casa era o Flash. Né? Ele vem morrendo e volta na velocidade da luz. Normal isso. Né? E no meu tempo era mais heavy metal ainda, porque 11h30 começava Cavaleiro do Zodíaco. Então a molecada voltava assim, cara. Parecia que tinha um incêndio na escola. Porque os guris voltavam correndo porque ninguém queria perder Saint Seiya. E não tinha internet em 95. Movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? É a estrela do nosso momento cinemático aqui. Movimento retilíneo uniforme. O próprio nome está te falando. Movimento em linha reta e uniforme, com a velocidade do mesmo jeito, do mesmo modo. Eu suponho todo trecho a velocidade sendo mantida constante. Beleza? Então, se aqui eu tenho um veículo se movendo, saindo de S0 e chegando até S, né? E eu quero analisar o que aconteceu com ele, eu uso a expressão S igual a S0 mais V vezes ΔT. O que é o S? Posição final. O que é o S0? Posição... Me ajuda, gente? Inicial. Muito bem. É bom saber que tem gente me acompanhando. É o sorvete, exato. Mas, na verdade, eu vou te mostrar, mano, que o sorvete e essa fórmula aqui, ó, são a mesma coisa, ó. Quando o maluco faz V ΔS sobre ΔT, olha que legal isso aqui, ó. Como é que eu calculo isso aqui? Isso aqui não é S menos S0? Então, na verdade, olha só, isso aqui é a mesma coisa. Eu só aprimorei um pouquinho o jutsu. Ó, o tempo sobe multiplicando. Vê se faz sentido para você, ó. E esse cara que está negativo passa... Apenas organizando esse Paranauê aqui, ele fica S0 mais V vezes ΔT. Exatamente a mesma forma. Aí tem aluno que fala assim, professor, quando que eu sei que eu tenho que usar ΔS sobre ΔT e essa aqui? Irmão, é a mesma fórmula. Não mudou nada. Uma está mencionando posição inicial e posição final, e a outra está avaliando a diferença desses dois, que é o ΔS. Mas o que uma resolve, a outra resolve também. Beleza? Não é difícil. Tipos de movimento retilíneo uniforme, que está na sua apostila aí na página 237, para você que está acompanhando o nosso programa aí. Ele fala do movimento progressivo e do movimento retrógrado, né? Progressivo. Pessoal, lá do português, as aulas do André dá aula de português para vocês, né? Quem dá português? André? André Vanessa? André Vanessa me deu aula. Um abraço para você que está ligado no nosso programa. Toda vez que eu falo isso, ela quer morrer.
Pessoal, progressivo, quando o cara tem um discurso progressista, o que é que isso quer dizer? Quando o cara fala, né, das coisas que vão ser feitas, das melhorias, do que pode ser implementado, terminar uma obra, erguer uma ponte, sei lá, progresso, fala, do futuro. Então, o movimento progressivo é quando você parte de valores pequenos, de preferência do zero, e vai em direção a situações, posições maiores. Progressista, movimento progressivo, faz sentido? Para mim faz muito sentido. O português ajuda muito a física. Olha lá, o cara tá, né, com um sujeito que tem uma velocidade positiva. E ele está percorrendo uma trajetória, um deslocamento positivo também. Beleza? O ΔX aumenta no decorrer do tempo, ou seja, o deslocamento acaba sendo positivo. Beleza? Velocidade positiva, está tudo beleza, é o movimento mais básico. Só que existem também discursos retrógrados. Quando você vê alguém falando do discurso retrógrado, no tempo da ditadura que era bom, que o pessoal, né, sem mencionar nomes aí para não gerar constrangimento, mas a pessoa fala, quando eu era criança era maravilhoso, não tinha eletricidade. Você fala, puta, né? No aspecto alimentar, eu acho que ele tem razão, cara, porque a nossa comida hoje em dia é um lixo, né, cara? O que a gente come de frito, doce, extremamente salgado, tanto que você vê pessoal tão jovem quanto vocês com problema de saúde ômega, né? Aí você vai ver a alimentação do guri, aquele velho provérbio, se não está encaixotado ou embalado, não é comida. Você fala, sério? Justamente. Americano almoçando é uma coisa tenebrosa, né, cara? Eu vejo nos filmes os malucos almoçando. É absurdo, né? Então, mas enfim. Mas na maioria das situações, tirando nesse contexto alimentar, quase sempre essa frase é ruim, né? O cara fala, quando não tinha eletricidade era muito melhor, que a gente dormia cedo. Mas no contexto alimentar eu dou razão. Mas a pessoa visa sempre, na situação dela, olhar situações pretéritas. Né? No ano passado, quando eu vim do Paraná, né? Quando eu não tinha carro, a pessoa não consegue fazer colocações, não consegue se posicionar para ir ter ações futuras. O discurso dela é todo voltado para o passado. Como é que é o nome dessa palavra? Retrógrado. Discurso retrógrado. Tá vendo como é que o português ajuda? Professor, eu não sou bom de português. Melhore seu português. Né? Um discurso retrógrado é, assim como o movimento, aquele cujo deslocamento se dá no sentido contrário da orientação da trajetória. Ou seja, o futuro está para cá, mas o cara anda na contramão do negócio. Beleza? Aqui eu digo que ele tem, né, um eixo positivo, mas ele se desloca com a velocidade negativa. Tranquilo? ΔX diminui no decorrer do tempo. Velocidade relativa ocorre quando eu tenho dois corpos na mesma direção e sentido, né? Eu posso pensar na velocidade relativa quando você tem aqui, por exemplo, isso eu vou abordar mais na frente, tá? Você imagina que aqui tem um caminhão. Nossa, mano, eu já não sou bom desenhando no quadro. Tem um caminhão indo para lá com uma velocidade de 80 km por hora. Você tá de moto, Kawasaki Ninja, muito louca, ó. E tá aí chegando aqui atrás dele. Isso aqui é um V1. Isso aqui é um V2. Você tá indo a 100 km por hora. Faz sentido? Nhon. Ui. E aí o que acontece? Esse ui é o melhor. Ui. Ó. Você concorda que acontece uma aproximação desses dois aqui, ó? O caminhão está com 80 e você está indo atrás dele com 100. Mas você se aproxima dele não com 100, propriamente, porque da sua velocidade ele já tem 80.
Então você aproxima-se dele apenas com 20. É só você pensar no seguinte: se você, vamos supor que o caminhão estivesse a 80, você a 80. Você poderia até conversar com o caminhoneiro. Porque no referencial de vocês dois, de um para o outro, do outro para um, vocês estariam em... Fala. Em sincronia, em repouso. Análogo à situação do ônibus. Você está sentado do lado de alguém que está na mesma velocidade que você vai conversando com a pessoa. No seu referencial, no referencial do ônibus, está todo mundo parado. Se você emparelha com o caminhão, ou seja, vai a 80, é como se vocês dois estivessem em repouso. Faz sentido? Se o caminhão está a 80 e você está vindo com 100, você só se aproxima com ele com a diferença dos seus referenciais. Faz sentido. Dos 100 que eu estou chegando, ele já tem 80. Então eu só consigo me aproximar dele com 20. Foi por isso que ele escreveu isso aqui, ó. Nossa, mano, eu vou arrebentar esse negócio uma hora. Ó, cadê a caneta? Quando eu tenho dois corpos na mesma direção e sentido, eu subtraio a velocidade. Que foi essa situação que eu narrei para você aí. Ora, se quando eu estou na mesma direção e no mesmo sentido, as velocidades são subtraídas, pensa comigo, inverte a ideia. Quando eles estão vindo um de frente para o outro, a velocidade relativa é a soma. É por isso que quando você vê na BR bater dois carros, ou uma moto, um caminhão, um bagulho louco assim, os carros explodem. Você fala, mano, não sobrou nada. Dom, passei lá, padrinho, não dá para saber a cor do carro. Por quê? Se eu tô indo a 150 e você tá vindo a 110, e a gente, Deus o livre, bate, é 110 com 150, a pancada de 260 km por hora. Se você ficar vivo, mano, é porque o seu nome começa com John e termina com Wick. Porque 260 km por hora, então você vê umas batidas malucas. Inclusive os corpos voam e param nas árvores do lado da BR. É sério isso. Sai voando o cadáver e para na árvore. Ela tá rindo. Olha que pessoa do coração ruim, mano. Professor. Oi. Isso está falando se for na mesma direção e sentido? Não. Se eles forem em direção e sentidos opostos. Na mesma direção, mas em sentidos contrários. Aí eu somo as velocidades. Agora, se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, é a situação da moto e do carro lá, que eu coloquei, que eles se aproximam com a diferença. O professor já está ali na porra. Direção é isso aí, muito bem. Direção é horizontal e vertical. Sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Direção vertical para cima, né, o sentido seria para cima, ou sentido para baixo. Você faz isso no dia a dia. Você está aqui na Mato Grosso. Você está indo na Mato Grosso, o cara fala no sentido centro ou no sentido shopping? Não fala isso? Estou na Afonso Pena, indo no sentido shopping ou no sentido centro. Percebeu? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Próxima aula eu continuo. Vou deixar para você brincar com 3 exercícios. 3, 4 e 5 da página 238. Tá? Tchau para vocês. Tô indo já, Vargas. Pega essa caneta, amor. Professor, o senhor pode mandar o slide depois? Manda. Só me mandar um oi lá e me lembrar. 3A. 3, 4 e 5, 3A. Passei no dia 18. Do 2. Tá bom? Tenta fazer, pessoal, os exercícios. Nós fizemos alguns aqui. Os exercícios são legais, tá? Eu mando no grupo para vocês. Tchau para vocês, um abraço. Põe um nome na lista de presença, por gentileza. Prof, Oi. qual que é a página mesmo? É o quê? Qual é a página? 238, 239. Ok, prof, obrigada. Tá bom? Valeu. Entra aí, Vargas. Soltar o grampo aqui. Tchau, até amanhã.
Vou puxar o pendrive aqui, vai bugar o negócio. Calma. Pedrinho, obrigado. Pegou o pendrive? Peguei o pendrive. Salve, vocês estão?